Eu hoje recebi esse convite da professora Patrícia, a líder do nosso grupo, que é o Cominter, né? Que é, enfim, um grupo de pesquisa, tá? Em interpretação comunitária, em diversas frentes, em medicina, na área forense também, de refúgio e imigração, Libras, português para estrangeiros e o português, o ensino de português como língua de acolhimento. Infelizmente, hoje a professora Patrícia ela não vai poder falar na live, porque ela passou por um pequeno procedimento cirúrgico dentário, né? Então, de forma que ela me deu essa honra aqui de poder fazer a mediação nesse dia, nessa tarde especial. Para quem vai acessar mais à frente, né, vai assistir ao vídeo em outro momento, então estou desejando boa tarde por isso, né, porque mais à frente, quem for acessar o vídeo pode assistir a qualquer momento, inclusive no chat, já há aqui o link do canal do YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Cominter. Já há lá vários vídeos muito interessantes nessa área de interpretação comunitária. A Mariana já se apresentou lá, eu também, a própria professora Patrícia, que é a líder do nosso grupo, a professora Lúcia, Daniela, entre tantos outros convidados e com um trabalho aí de prestígio, né? E é um grupo, lembrando que se trata também de um grupo de pesquisa, né? Então, compartilhem, né? Tudo que é interessante nós devemos compartilhar e não se esqueçam também de deixar os seus likes nos vídeos, façam a divulgação para que esse trabalho, ele, enfim, possa ter bons frutos, né? Ele já tem, enfim, toda essa seriedade, né? E vamos, então, compartilhar, dar os likes e fazer os comentários. Bom, então, eu acho que já podemos começar, não é, professor Murilo? Eu vou fazer uma introdução. Estou chamando de professor, o Murilo é amigo, né? É um grande profissional que eu sempre admirei. Já trabalhamos juntos em uma instituição de ensino superior, né? E de lá surgiu essa parceria de amizade, de trabalho, e então é uma honra, é uma alegria eu poder fazer também essa mediação aqui nesse espaço. O professor Murilo, ele tem um currículo aqui que eu vou até ler assim aqui em outro espaço aqui, porque é um currículo longo, né? Eu não vou conseguir lembrar de todos os detalhes, inclusive tem muitas palavras em alemão. Você me perdoe a pronúncia, me deu até vontade de começar a estudar alemão para poder não passar tanta vergonha. Depois você me corrige aí as palavras em alemão. São nomes próprios, né? Por exemplo, ele tem traduzido bastante o Stefan Zweig. Zweig ou Zweig? Stefan Zweig. Stefan Zweig, olha, a vergonha. Eu vou fazer uma pronúncia aqui vexaminosa, mas depois ele corrige tudo. Então, o professor Murilo Jardelino da Costa, ele é mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em Comunicação Intercultural pela Universidade Albert Ludwig, aí já começou, gente, olha, Ludwig, na Alemanha, né? É bacharel em Letras, Português e Alemão pela Universidade de São Paulo, pela USP. Ele foi docente no Departamento de Letras da Universidade Federal da Paraíba, na área de alemão, como língua estrangeira, então ele deu aula também de alemão na Universidade Federal da Paraíba.
é professor no Departamento de Letras na Faculdade de São Bernardo, FASB, tradutor, né? Agora eu vou falar do trabalho dele como tradutor de obras acadêmicas e literárias, entre outras, né? Entre outras vertentes. Ele cita aqui nesse mini currículo, né? Nessa mini bio, de Segredo Ardente, de Stefan Zweig, e do ensaio A Escrita, a Futura, A Escrita, a Futuro para a Escrita, é o nome da obra, de Willem Flüsser, tá? Com Clélia Barqueto, o que ele fez? Ele traduziu A Morte do Pequeno Burguês, do Franz Werfel, tá? Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, e também uma outra obra aqui do Willem Flüsser, que é O Ser Judeu. E pensar entre línguas, a teoria da tradução de Willem Flüsser, de Rainer Gudin, né? Não sei se essa pronúncia, Murilo, depois você corrige. O que mais? Ele também é organizador, do professor Murilo Jardelino da Costa. Ele é organizador de A Festa da Língua, também do Willem Flüsser, coletânea de ensaios publicada pela Fundação Memorial da América Latina, e também atua como voluntário no Espaço Bitita, e nesse espaço, o que ele faz? Ele ensina o português como língua de acolhimento, o PLAC. Por que tem esse nome, né? Recebe esse nome de PLAC? Devido ao fato dos alunos serem os novos migrantes aqui para o Brasil. Tem todo um contexto também social que define também essa metodologia do PLAC. Então, como língua de acolhimento, há imigrantes e também algumas pessoas em situação de refúgio. Então, obrigada, Murilo, por essa tarde. Eu não sei se você já quer iniciar aqui a sua tarde, a sua conversa sobre o tema que vai ser explorado hoje aqui, que é o ensino do PLAC, né? Muito obrigado, Helenice, por esta apresentação generosa, não é? Eu quero agradecer a você pela disponibilidade para fazer a mediação aqui da nossa conversa, agradecer o convite feito pela Patrícia para ministrar, não é, essa breve apresentação aqui no Cominter, esse grupo de pesquisa em interpretação comunitária. Agradecer a presença, né, das minhas alunas, dos meus alunos e todos os membros aqui do Cominter, e dizer que é um prazer poder compartilhar com vocês esta experiência. Não é? É uma experiência parcial, como eu vou explicar. Parcialmente ela foi realizada, parcialmente ela ainda está vamos dizer assim, projeto, em forma de projeto, mas que breve será realizada na íntegra. O título, então, de minha apresentação, vocês me ouvem bem? O título é Capacitação de Imigrantes e ou Refugiados para atuar como professor de língua estrangeira. Não é? E, além do que a Helenice falou, que são, vamos dizer assim, aquelas referências mais importantes, não é? da minha formação, eu gostaria de ressaltar aqui que eu também já fui professor de inglês em instituto de idiomas, em empresas, e também tive alunos particulares. Eu fui também professor de alemão, como professor, né? Professor de alemão como língua estrangeira, em instituto de idiomas, em empresas e também com alunos particulares. E hoje atuo como, né, professor voluntário no Espaço Bitita. Então, tenho essa experiência também com o ensino de língua estrangeira. Né? Nos últimos 20 anos, como eu vou apresentar aqui, eu tenho atuado mais na formação de professores para
o ensino básico, nas licenciaturas em letras, mas comecei a minha carreira como professor de língua estrangeira. Ainda na época em que era estudante da Universidade de São Paulo, eu estudava e trabalhava, não é? E por meio dessa atuação como professor de língua estrangeira, eu me mantinha aqui na cidade de São Paulo, complementando aqui aquilo que a Helenice já apresentou. Ela apresentou com a pronúncia quase 100% em alemão, não é? É uma fonética bastante diferente da fonética de língua portuguesa. Só ressaltando que o W em alemão tem o valor do nosso V. Então, Ah, É Ludwig e Werfel. a Ludwig, né? E o Exato. V em alemão é como se fosse um F. Um F, exatamente. É. O W alemão soa como nosso V e o V em alemão soa como nosso F, não é? Ai, Murilo, Então, posso só fazer uma pequena interrupção? pois não. É, então, a sua fala hoje vai ser sobre a capacitação, né, de professores para o ensino de PLAC, que é uma vertente do ensino de português para estrangeiros. Então, é um tema que vai realmente interessar a todos, né? Não, Não não é só os para. profissionais da área, como também os alunos. E, inclusive, eu já escrevi no chat que todos podem enviar dúvidas, perguntas, comentários, porque no final nós vamos fazer aqui um apanhado desses comentários e dúvidas, e depois elas serão encaminhadas para o professor Murilo fazer aqui uma devolutiva, né? Tá bom. Então, Obrigada. veja, depois dessa experiência, não é, em Instituto de Idiomas e em empresas, quem nunca atuou em empresas, normalmente são aulas particulares ou para pequenos grupos. O professor se desloca até a sede da empresa e lá ele tem um espaço em que pode ensinar uma língua estrangeira aos funcionários. Os funcionários normalmente recebem esse curso como benefício da própria empresa. Então, às vezes são aulas particulares, às vezes são aulas para pequenos grupos. Mas, como eu disse, nos últimos 20 anos eu venho atuando mais no ensino superior, como professor do curso de letras. A minha área de concentração é linguística e língua portuguesa, não é? E o que eu gostaria de ressaltar aqui é que, infelizmente, no Brasil não existe ainda muitos cursos de formação de professores de português para falantes de outras línguas. Normalmente, as licenciaturas em letras, elas centram-se, não é? Elas são organizadas para formar professores de português para o ensino básico, para o ensino superior. Recentemente, em virtude de uma demanda muito grande por profissionais na área de ensino de português como língua, não é? Uma outra língua, uma língua adicional, língua de acolhimento, é que surgiram alguns cursos de graduação e ou pós-graduação na área de formação de português para falantes de outras línguas. Então, aqui eu quero dizer que a Patrícia já havia feito o convite para eu participar aqui do convite, e eu fiquei muito reticente porque eu fiquei pensando o que eu poderia dizer às pesquisadoras e aos pesquisadores do Cominter, levando em consideração que se trata de um grupo de pesquisa na área de interpretação comunitária. Então, fiquei reticente se eu teria alguma coisa para falar aqui para os membros desse grupo. Mas, ao assistir à apresentação da minha colega Helenice Alves da Costa, em 22 de março, e de nossa colega que está aqui presente, da Mariana Almeida, não é? Eu percebi que temas afins à interpretação comunitária, e eu acho que depois a gente pode explicar para as alunas, né? É... Patrícia,
Depois a gente pode explicar para as alunas, a Eliana, a Ana, a Nadi, o que seria, então, essa interpretação comunitária e se elas também não poderiam, em algum momento, fazer algum curso de formação para atuar como intérprete. O intérprete é diferente do tradutor, tá? E aqui, no caso, eu não vou tratar, né, de interpretação comunitária, vou tratar de uma capacitação, mas eu acho que depois nós podemos também conversar um pouco sobre essa profissão, tá? Então, assim, eu decidi aceitar o convite da Patrícia e elaborei minha apresentação centrada num relato de experiência adicionada a uma proposta ainda em aberto, né? Então, vou explicar o que é isso, por que não é uma experiência completa, e eu estruturei a minha apresentação da seguinte maneira: eu vou falar um pouco da gênese da proposta, como é que essa, essa proposta ganhou forma. Posteriormente, eu vou apresentar o projeto e a parte do projeto que se realizou, e, por último, abrir algumas questões para que a gente possa conversar. Tá? Então, como vocês estão vendo aqui, há 3 anos, a professora Lenice, que coincidentemente hoje é a mediadora aqui desse evento, me convidou para participar de um processo de avaliação diagnóstica em um espaço da cidade de São Paulo que oferece cursos de português para imigrantes e refugiados. Então, o objetivo dessa avaliação seria classificar os alunos, não é, em níveis de competência e de desempenho, não é? Se eles frequentariam o curso básico, intermediário, avançado. Então, ela me convidou e eu fui com ela até o SIC do imigrante e nós aplicamos algumas atividades. Coincidentemente, nesse mesmo período, a professora Patrícia, que me convidou, que está aqui presente, era minha coordenadora em uma instituição de ensino superior e tinha me escalado para uma disciplina que se chama Bases Metodológicas, né? Era uma disciplina da licenciatura em língua inglesa. Então, veja a coincidência, a sincronicidade. Eu estava discutindo com os estudantes de letras em inglês, né? Habilitação em inglês, as bases metodológicas para atuação como professor de língua inglesa, língua estrangeira, e tive essa oportunidade de me encontrar com estudantes, não é, imigrantes ou refugiados no SIC do imigrante, nesse espaço em que oferecia e ainda oferece cursos de português. E o que me chamou a atenção é que muitos alunos interessados no curso de português já falavam muito bem, muitos deles foram classificados para o nível intermediário e ou avançado, e conversando com eles eu percebi que muitos já tinham alguma formação, não é? Embora alguns imigrantes ou refugiados estejam numa situação de vulnerabilidade social, muitos são, inclusive, pouco alfabetizados, alguns chegam ao Brasil sem saber ler e escrever. Nós temos, não é, entre esse grupo de pessoas, aqueles já com uma formação, alguns dos quais, inclusive, com uma formação afim ao curso de letras, na área de comunicação, na área de pedagogia e assim por diante. Então, foi aí que surgiu a proposta de oferecer um curso de capacitação para que essas pessoas pudessem ensinar a sua língua primeira aos estudantes ou interessados brasileiros. Então, a gente encaminhou a proposta ao SIC do imigrante e começamos a oferecer o curso. Veja, aqui eu falei que
nesse momento da gênese da proposta de capacitação, não é, de imigrantes e ou refugiados, foi também uma oportunidade para resgatar um conhecimento que estava bastante adormecido, que eu construí por ocasião da minha dissertação de mestrado. Então, o meu mestrado, o meu curso de pós-graduação em Letras e Linguística, foi na área de concentração linguística aplicada, mais especificamente na área de linguística aplicada ao ensino de línguas. Eu desenvolvi uma pesquisa em sala de aula naquilo que a gente chama de pedagogia empírica. Então, o que seria essa pedagogia empírica? Seria, vamos dizer assim, uma maneira de você elaborar uma teoria de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, a partir de aspectos concretos que são observados por quem atua em sala de aula. É uma área da linguística aplicada que se desenvolveu a partir da década de 1980 e que, na década de 1990, quando eu estudei, né, muitos aqui não eram nem nascidos, mas era um momento em que se buscava compreender o que acontecia em sala de aula. Na época, usava-se até mesmo a metáfora da caixa preta. Não sei se vocês sabem, mas quando um avião cai, quando ocorre um acidente com um avião, o que se primeiro busca é a caixa preta do avião. Por quê? Porque é nessa caixa em que se encontram todas as informações sobre o voo. Então, criou-se na área de linguística aplicada essa metáfora. A sala de aula é a caixa preta. E quem tem as informações do que acontece na sala de aula não são os especialistas que formulam, não é, teorias, que elaboram livros didáticos e assim por diante. Muitos desses especialistas, com todo respeito pelo trabalho deles, porque é um trabalho científico também, mas uma boa parte desse conhecimento era, na época, elaborado por pessoas que não frequentavam a sala de aula. Então, se desenvolveu essa área, né, bastante interessante. O próprio professor se torna pesquisador de sua atuação. Ou você vai fazer um trabalho de observação, de acompanhamento, na sala de um outro colega, você fica dentro da sala de aula. No meu caso, eu consegui gravar algumas aulas de alemão, e a partir desses dados, eu desenvolvi uma dissertação cujo título é Estratégias de Construção Semântica em Aulas de Alemão para Estrangeiros. Aulas de alemão oferecidas aqui a estudantes brasileiros. E eu percebi que o significado lexical era aquele aspecto da aula que mais provocava dúvida no processo de ensino-aprendizagem. Embora a fonética, a morfologia, a sintaxe também fossem objeto de ensino nas aulas de alemão, o significado é que, pelo menos nessas 4 aulas, é que despertou as maiores dúvidas. E daí eu fui investigar o que acontecia nessas aulas. Né? Como surgiam as dúvidas, como as dúvidas eram esclarecidas e que estratégias os professores utilizavam para explicar o significado lexical aos alunos brasileiros. E desenvolvi aí uma dissertação que, infelizmente, em virtude do período em que ela foi realizada, né, ela não consta em nenhum banco de tese e de dissertação eletrônico. Na época, a gente entregava apenas a versão impressa. Nós não temos como acessar esse trabalho, pelo menos até o momento, não. Então, foi também um momento de resgate desse processo de formação que foi muito prazeroso. Eu tive a oportunidade de ser aluno, né, de ser estudante do Marcusque, da Ingeborg Koch, não é, da Nelly de Carvalho, ou seja, grandes nomes da linguística brasileira. Então, tive esse privilégio, não é, de estudar com esses grandes especialistas que despertaram em mim ainda mais a vontade de me especializar
na área de linguística. Tá? Então, é fundamentado nessa experiência, nessa formação, que eu pensei nesse curso de capacitação para profissionais, né, proficientes em uma língua estrangeira. Então, eu penso aqui no curso, nos imigrantes e nos refugiados que podem atuar como professor eh, de língua espanhola, língua francesa, mesmo, né, o que aconteceu durante a realização desse projeto, havia um estudante peruano que era proficiente em inglês. E ainda durante as oficinas, ele conseguiu uma vaga de professor no Instituto de Idiomas em São Paulo. Isso foi muito interessante, porque a gente ainda estava oferecendo as oficinas e o estudante conseguiu uma colocação, uma vez que ele tinha proficiência em língua inglesa, que é a língua estrangeira mais procurada, não é, nos institutos de idiomas. Então, eu eu pensei aqui, né, nesse curso também como uma forma de inserir esse cidadão no mercado de trabalho, porque a gente sabe que não é fácil, ainda não está fácil para ninguém, mas muitas vezes, não é, há uma dificuldade a mais para quem está em situação de refúgio ou chega ao Brasil como imigrante. Então, eu pensei, né, nesse curso, são oficinas com os seguintes objetivos: instaurar um processo de formação rápida, depois a gente vai discutir um pouco isso, se é possível, se não é possível, não é? Um processo de capacitação para quem já tem um conhecimento, não só da língua que pretende ensinar, mas também algum tipo de formação. Atualizar profissionais, porque, como eu disse, eu verifiquei que há pessoas que chegam ao Brasil com uma formação, né, seja na área de linguagem, de ensino de línguas ou de comunicação, e promover a discussão de novos paradigmas para que esses interessados também possam atuar como instrutor de língua estrangeira. O público-alvo das oficinas oferecidas no SIC eram imigrantes e refugiados, não é, que quisessem atuar como professor de língua estrangeira, e nós exigimos como pré-requisito o nível intermediário. Né? Então, já era necessário que as pessoas já falassem bem português, porque parte das oficinas foram ministradas por convidados que não falavam, não é, a língua desses imigrantes e desses refugiados. E, além do mais, tratava-se de um grupo heterogêneo com várias línguas, não na sala. Então, não havia um profissional que pudesse ministrar uma aula, né, de capacitação em todas aquelas línguas. Então, o curso foi ministrado em português e ele foi pensado para ser oferecido em 4 módulos. Então, por isso que eu, né, na minha apresentação, eu disse parcialmente realizado e parcialmente apenas concebido, porque nós não conseguimos oferecer os 4 módulos. O módulo 1 foi ofertado em 8 encontros presenciais. Vocês têm aí o período, não é? Em que este curso foi oferecido, de abril a junho, não é? Sempre às terças, das 12 às 13h30. Então, eram encontros de 90 minutos no SIC do Imigrante, aqui na cidade de São Paulo. Tiveram direito ao certificado os participantes com 75% de presença, e a avaliação foi contínua, né, por meio de critérios qualitativos. Eu pensei, veja, no caso dessa capacitação, 4 módulos. O primeiro módulo, conceitos gerais, que eu vou apresentar aqui, foi o único que foi realizado. O módulo 2 estaria centrado nos gêneros escritos, no ensino de leitura e escrita. O módulo 3, nos gêneros orais, no ensino, né, do falar e do ouvir, do compreender. O que também aqui a gente pode depois pensar
né, de que maneira isso se relacionaria com essa prática da interpretação comunitária, e, por último, o módulo 4, em que haveria elaboração e avaliação de material didático, e uma espécie de um estágio pensado aqui como atuação desses profissionais, não é, desses alunos em processo de capacitação, atuando junto com tandem partners, ou seja, com um parceiro tandem, de maneira que ele pudesse já colocar em prática aqueles conhecimentos oferecidos, né, ou apresentados nas oficinas antes de começar a atuar no mercado de trabalho. Então, passaria por uma prática de ensino por meio de uma troca de aulas, não é? Então, foi assim que foi concebido esse processo de capacitação. Por motivos que não cabem aqui se estender, não é? O módulo 1 foi oferecido e, posteriormente, o processo foi interrompido. Isso não quer dizer que ele não possa ser realizado. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente, para que depois a gente tenha também um tempo para a gente conversar um pouco. Como eu disse, o módulo 1 foi oferecido em 8 encontros. Eu convidei 4 grandes especialistas, vocês vão ver aqui, alguns de vocês conhecem essas pessoas. A gente poderia dizer assim, o filé do ensino de língua estrangeira. Eram 4 grandes especialistas que aceitaram de maneira voluntária participar comigo desse processo de capacitação. Então, o encontro primeiro, né, o primeiro encontro, ele teve como tema abordagens, métodos e técnicas no âmbito, né, dos processos de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Então, como eu disse, é impossível, ninguém aqui está falando em formação, não é, de um profissional. Todos nós sabemos que isso exige anos de dedicação num curso superior, mas pensando nesse profissional com um certo conhecimento prévio, não é, de alguma área de atuação e com conhecimento de sua língua materna, de sua língua primeira, a gente pincelou aqui alguns conceitos que são importantes para que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. Então, os conceitos eram apresentados e havia uma discussão e aquele que ministrava, no caso eu, não é, recolhia aquelas impressões para que eu pudesse depois retomar, sempre levando esses alunos em formação a fazerem uma reflexão sobre o que seria ensinar sua língua materna para um cidadão brasileiro. No encontro 2, centrei a minha apresentação, né, e a discussão no conceito de gênero do discurso e competências discursivas. Né? Tentar desconstruir a ideia de que ensinar uma língua é ensinar apenas a gramática de uma língua. É centrar-se apenas no vocabulário e na gramática. Né? Então, apresentou-se aqui a ideia de que a comunicação humana se realiza nos textos e por meio dos textos, e que a gente precisa desenvolver essas competências comunicativas, discursivas, não é? Levando em consideração ambas as culturas. Então, não uma abordagem comunicativa, mas uma abordagem intercultural. Desenvolvimento dessa comunicação intercultural. No encontro 3, eu convidei a minha colega, né, era a colega nossa, na ocasião, do curso de licenciatura em inglês, Juliana de Castro Moreira e Silva. E a professora Juliana trabalhou, não é, com os gêneros da escrita e discutindo a questão de como ensinar a leitura. Então, veja, articulado com a discussão do encontro 2 sobre gêneros e competência discursiva, a gente passou a discutir essa competência leitora. Então, o que é ler, como ensinar a ler, como ensinar a ler um texto em língua estrangeira e assim por diante. Né? Foi um encontro bastante produtivo. A Juliana apresentou, né, com
slides, como eu estou apresentando aqui, eram encontros em regime presencial, nós tínhamos, né, um data show, nós tínhamos fotocópias, então era um material que era disponibilizado para os interessados no curso, nessa capacitação. O encontro 4, eu convidei uma grande amiga, que é professora de alemão no Instituto Goethe de São Paulo, Elaine Truz. Então, foi um encontro fabuloso, e foi justamente durante esse encontro que o rapaz, não é, que é aquele estudante peruano, elaborou uma carta de apresentação, porque a Elaine, ela discutiu os conceitos, né, de competência escritora e estratégias de produção textual por meio de 2 gêneros. Ela trouxe alguns anúncios, na época, não é? Ela trouxe anúncios de escolas que estavam procurando professores de língua estrangeira, né? Então, ela trouxe esses anúncios e a gente discutiu com os alunos como eles escreveriam uma carta de apresentação solicitando, não é, uma entrevista, se colocando à disposição para uma Ai, gente, entrevista, deixa eu assistir um negócio aqui rapidinho. para Deixa eu assistir uma poder, palestra aí rapidinho. concorrer à Eu vou assistir vaga. uma palestra aí que eu estou assistindo por ali, ó. Oi, desculpa, desculpa a interrupção, mas tem algum microfone ligado? Nós vamos pedir para desligar o microfone para não ter interferência. Até agora tudo tranquilo. Posso Tudo continuar, tranquilo. não é? Então, você veja, foi durante esse encontro, durante essa oficina, eu esqueci, infelizmente, o nome dele. Eu busquei aqui no meu histórico, eu tenho uma pasta com, não é? A partir daquela experiência com pedagogia empírica, eu vou guardando todo esse material, porque é sempre um material que serve como objeto de pesquisa. Mas eu não lembro o nome do estudante peruano, mas ele saiu desse encontro, do 4º encontro, no dia 8 de maio, com uma carta de apresentação redigida em português. A gente discutiu os aspectos positivos, negativos, reelaboramos, revisamos. Ele encaminhou. Na verdade, não era uma carta, era um e-mail, não é? E, posteriormente, ele nos disse que foi chamado para uma entrevista e ele passou por um processo, não é, por um processo de treinamento e foi contratado como professor de língua inglesa num instituto de idiomas, na Zona Leste. O encontro 5, gêneros orais, eu fiquei responsável pelo ensino da oralidade, não é? E também pela compreensão. Então, aqui nós não dividimos, nós fizemos um encontro só em que se discutiu a fala pública, não é? Como falar em público, alguns gêneros orais e a compreensão oral e as estratégias para ensinar essas 2 habilidades. No encontro 6, nós discutimos como o ensino de gramática pode ser inserido, ele deixa de ser o protagonista da aula de língua estrangeira e ele é inserido, não é? Vamos dizer assim, num papel de complementação para a explicação de aspectos da língua que surgem por ocasião do desenvolvimento dessas competências, não é? Sem desmerecer aqui o ensino da gramática, que é muito importante. E já nos encaminhando para o final dessas oficinas de capacitação, nós tivemos um encontro com a professora Vera Ramos, que é autora, não é, de um livro de português para estrangeiros, com muita tradição, muito recomendado e adotado em diversos cursos de português, não é? Então, a Vera esteve conosco e falou de maneira brilhante sobre avaliação e elaboração de material didático. E para encerrar com chave de ouro, nós recebemos o nosso colega, professor doutor Elton Furlaneto,
que, não é, mais recentemente passou por um processo seletivo e trabalha agora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mas o Elton esteve conosco e falou sobre o ensino da língua, não é, como língua-cultura, e centrou-se principalmente no ensino de uma língua estrangeira por meio de textos literários. Também foi uma oficina que complementou aquilo que a professora Juliana havia feito por ocasião da discussão das estratégias de leitura, e claro que aqui ele ampliou a concepção de língua e a concepção de cultura, que é fundamental para que a gente possa pensar, né, o ensino da língua para além, como eu disse, do ensino de um vocabulário e de uma gramática. Então, aqui, só retomando, não foram novos encontros, foram conceitos que foram sendo discutidos ao longo desses encontros, conceito de linguagem, linguagem verbal, não verbal, distinção entre linguagem e língua, não é? O que é língua, as concepções de língua que existem, qual é a língua que você vai ensinar, o conceito de cultura, no sentido mais amplo, no sentido mais restrito, não é? E o conceito de comunicação, porque, como eu disse, essa capacitação pensa o ensino da língua principalmente numa abordagem comunicativa intercultural, né? Ou seja, desenvolvendo as competências discursivas. Então, o que é comunicar? Também, veja, o objetivo é levar o estudante, né, que pretende ser professor de uma língua estrangeira a, vamos dizer assim, ultrapassar aquele conceito de língua como instrumento de comunicação. A gente sabe que a língua não é um instrumento, não está fora do sujeito, né? A língua é uma forma de interação, um lugar em que os sujeitos negociam sentidos. Então, não é muito fácil para um estudante que não tem formação em letras compreender esses conceitos, mas, de qualquer maneira, eles foram apresentados, exemplificados, e, pelo menos, plantou-se ali uma dúvida, não é? Nesse processo de compreensão do que seria ensinar uma língua estrangeira. Como eu disse também, muitas perguntas eram elaboradas de maneira que eu pudesse coletar se havia compreensão daquilo que estava sendo ensinado e como elaborar, sempre, né, nessa perspectiva de reelaborar aquilo que foi planejado e abrindo espaço para inserir dúvidas e questões demandadas por quem estava passando por esse processo de capacitação. Então, aqui, retomando, vocês lembram, a oficina 1 discutia as questões, né? O que é uma abordagem, o que é um método, o que é uma técnica, e aos poucos a gente foi apresentando isso aos interessados. Aqui há uma bibliografia básica, eles também tinham acesso a alguns textos para ler ao longo, né, das semanas, e eu encerro a minha apresentação com algumas perguntas, né? E eu gostaria, então, de abrir aqui para vocês, que vocês comentem, que vocês perguntem, que vocês avaliem, não é? Então, como se pode avaliar o projeto? Se é um projeto que pode ser realizado, deve ser realizado. Eu posso falar também o que funcionou, o que não funcionou, e principalmente a minha grande dúvida, né? Então, vocês já perceberam, eu tinha dúvida se eu deveria apresentar aqui ou não, e eu também sempre fiquei muito em dúvida sobre oferecer e realizar esse trabalho de capacitação, porque é sempre um risco. Há riscos na implementação de um projeto dessa natureza. Então, gostaria de agora ouvir vocês, né, sobre essa proposta. Muito obrigado pela atenção.
foram esses slides que eu apresentei. Essa apresentação vai ficar, não é, gravada, vocês podem assistir novamente, se eu falei muito rápido, mas é que nós temos um tempo também para começar, para terminar. Mas eu estou disponível agora para responder perguntas e ouvir de vocês as Bom, muito impressões. obrigada, Murilo, pela brilhante apresentação, muito clara, muito objetiva. Helenice, É, ela caiu, eu acho, não é? ficou mudo. Nádia, só um minuto. Assim que ela voltar. Helenice, Vocês me ouvem bem? ouvimos. Parece que deu uma travada aqui, eu continuei falando e congelou todo mundo, mas eu só então queria agradecer, né? Em primeiro lugar, essa excelente apresentação, clara, objetiva, e é um tema muito importante, né? Desse tema da tradução e interpretação comunitária, uma vez que abre também esse canal, essa possibilidade para que os imigrantes, né, possam atuar como professores de suas próprias línguas aqui no Brasil. Então, o que nós vemos, né, nesse cenário? Imigrantes vindos de diversos países, né? É um outro contexto de fluxo migratório, porque ali na Segunda Guerra Mundial, né? Ou mesmo antes vieram imigrantes para o Brasil que falavam alemão, falavam italiano, e agora nós temos aí um pool, né, de diversos idiomas, então alunos que vêm da Nigéria, que falam o inglês, que é a língua oficial, além das outras línguas, né, que eles também falam, que é em torno de 5 a 7 idiomas. No caso dos haitianos, o francês como língua oficial, mas também o crioulo, né? O espanhol por parte dos nossos alunos que vêm da América Latina, como alunos peruanos. Inclusive você citou o caso de um dos nossos alunos lá do SIC, né, de uma das pessoas atendidas pelo Centro da Imigração, que teve muito sucesso nesse curso e começou o trabalho dele de ensino de língua estrangeira. Então, é um trabalho muito importante, né? Que eu não sei, eu gostaria até que você falasse um pouco se você pretende dar continuidade, né? Porque é uma frente, uma possibilidade também de trabalho que se abre para eles. A língua é de todos, né? De todos, de todas, de todes, não importa. Mas é assim, para você poder ensinar um idioma, é necessário passar por uma capacitação, né? Então, com metodologia, porque não é simplesmente você adotar um livro, né? Ah, eu vou ensinar espanhol, então eu vou comprar, vou pegar o primeiro livro de espanhol que aparecer numa livraria, que me emprestar, e eu vou trabalhar esse livro com os alunos. Pode ser interessante também, né? Mas é importantíssima, então, essa capacitação. Então, eu gostaria de agradecer, né, este trabalho que você fez, o SIC também, né, o SIC do imigrante, que fica aí na Rua Barra Funda, e o grupo Nemides, que é uma ONG que atua diretamente com os migrantes e os refugiados. Inclusive, não sei se você ficou sabendo, muitos deles começaram a oferecer cursos, né, de suas línguas nativas, foram cursos rápidos para brasileiros que iam viajar para o exterior, né? Então, alguns de francês, outros de inglês, outros de espanhol. Então, realmente, os frutos começaram até a ser colhidos, mas depois, enfim, por uma série
de questões, aí até veio a pandemia e acabou desestruturando, né? Nós temos até que pensar agora como capacitar, não é, professor Murilo, os estrangeiros, né, os migrantes ou imigrantes, tanto faz, a trabalhar com as novas tecnologias, né? Então, como capacitar? Então, assim, no nosso chat, eu não vi nenhuma. A Mariana levantou a mão e a Nádia Duno levantou a mão. Então aí então a gente pode fazer assim, né? As pessoas É fazerem porque sua você pergunta, caiu, aí comentários. quando você volta, não vê mais o chat. Tá, então quem começa, Mariana? Quem começa? A Nádia, Mariana, A ela Nath? levantou a mão primeiro. Então, Nádia, sim. Então, eu não tinha visto. Desculpa. Boa noite. Eu Boa sou noite. Nádia, eu sou venezuelana, estou aqui com o programa do Bitita para o ensinamento da língua portuguesa. Estou cursando no nível avançado e o professor Murilo assumiu a ideia de ensinar espanhol para as pessoas que moram no Brasil. Professor, eu fiquei interessada com essa carta de apresentação, esse correio. Se você pode nos ilustrar como nós conseguimos escrever e também listado desses institutos de idiomas para ter conhecimento. com certeza, Nádia. A Nádia é monitora, não é? Como eu disse, eu atuo como professor de português, como língua de acolhimento, no Espaço Bitita, também é um espaço como o SIC do Imigrante na cidade de São Paulo, e a Nádia, ela atua hoje como minha monitora, então ela faz o contato com os alunos, ela cobra ali as tarefas de casa, acompanha o curso. Nádia, com relação à elaboração de uma carta de apresentação e os possíveis institutos de idiomas, aí a gente pode ver posteriormente, numa das aulas lá no Bitita, ou a gente marca uma reunião, não é? Então, como descobrir, vamos dizer assim, onde você pode atuar? O que eu sei é que há uma série de grupos. Eu não conheço os grupos de. Depois a Maru pode falar aqui. Maru, com relação a alemão, existe uma série de grupos no Facebook, por exemplo. Então, lá você oferece aula e lá você busca um professor. Então, por meio do Facebook, existe muita negociação, mas isso para aulas particulares e para fins muito específicos. Tá? E com relação aos institutos de idiomas, aí talvez fosse necessário fazer uma busca próximo à cidade ou na cidade em que você reside, porque quando as aulas voltarem para o regime presencial, você não vai mais poder atuar né, no regime remoto. Mas a gente volta a falar sobre isso em nossos encontros. Mariana. Oi, boa noite. Parabéns, professor Murilo, pela apresentação, muito esclarecedora. Não conhecia esse projeto, fiquei muito encantada, né, com a proposta, e parabenizo aqui. E minha dúvida, na verdade, é mais assim na concepção do curso, talvez, não sei se tem essa questão, essa preocupação, mas eu estava esperando aqui na apresentação para ver se era falado alguma coisa sobre isso, mas é uma coisa que fica martelando assim na minha cabeça, por exemplo, porque a proposta é capacitar, né, estrangeiros, né, imigrantes, para ensinar a sua língua materna ou uma língua de domínio, né, que muitos têm, né, como, por exemplo, o inglês, né, é fato. E aí, eu sei que, assim, claro, a gente vai, né, eles vão ensinar a língua deles, que para nós, brasileiros, é uma língua estrangeira,
E eu sei que a questão da comparação, né, dessa língua estrangeira com o português não é o foco do projeto. Mas eu gostaria de saber até que ponto, às vezes, né, a gente sabe que a comparação, por exemplo, eu sou professora de inglês e de português, então, às vezes, a comparação do inglês com o português ajuda um pouco a, né, responder algumas dúvidas dos alunos. E eu fico me perguntando se, por exemplo, né, um imigrante do Congo, né, que fala ali francês e que vai estudar o francês, será que e ele não sendo, né, às vezes não é professor de formação, e pelo não conhecimento, assim, de uma forma tão fluente do português, ele encontra dificuldades nesse essa né, de francês como língua estrangeira para brasileiros, por exemplo. A gente pode pegar qualquer outra língua. Claro. Então, essa falta de conhecimento de português, às vezes, pode ser uma barreira para esses momentos que a gente, às vezes, né, precisa usar esse contraste, né, essa comparação. Não sei se isso era uma preocupação, se isso entra, de repente, nessa abordagem assim mais intercultural, né, de trabalhar a língua, enfim. É algo que me ocorreu aqui. Ótima pergunta, Mariana. Eu vou tentar responder, né? Primeiro, eu gostaria de ressaltar que a capacitação, ela pressupõe um profissional ou seja, um interessado que já tem alguma formação, né? Então, não basta ser falante de uma outra língua, até porque todos são falantes de uma outra língua. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que virou até piada, não é? Porque eu sempre falo desse exemplo. Eu disse para vocês, antes de começar a apresentação, que eu fui professor de alemão em empresas. Na época, havia uma empresa alemã em Interlagos, em São Paulo, que se chamava Telefunken. Ela hoje não existe mais. Ela foi comprada por algum desses gigantes aí da eletrônica, e eu me deslocava até a empresa, era muito bem remunerado, né? Os alemães são sempre muito generosos nesse sentido. Amigos, você entregou a idade agora, hein? Hein? Telefunken, olha... Sim, mas eu já disse, na época eles não eram nem nascidos, não é? Mas, ou seja, eu fui escalado para uma turma de básico 1. Então, veja, eu tinha de ensinar o básico para quem não falava nada de alemão. E na sala ao lado havia um alemão. Ele era alemão, ele não era imigrante, ele havia chegado aqui ao Brasil, casado com uma brasileira, estava desocupado, e ele, de alguma maneira, chegou até a empresa e a empresa o contratou também. Só que o curso dele não funcionava, e o meu funcionava muito bem, era muito bem avaliado. Aí ele veio conversar comigo, porque a empresa reclamou, não é? E ele veio conversar comigo. Eu disse, mas como é que você está ensinando alemão ao brasileiro, né? Ele já começou a falar super mal dos brasileiros, dizendo que os brasileiros eram muito preguiçosos e que ele tinha uma tecnologia, nem sei, porque na época não era tão fácil, mas ele tocava uma rádio alemã. Ele tocava uma rádio autêntica, com pessoas falando alemão para alemães lá na Alemanha, e ele queria que um aluno que nunca tinha escutado alemão, que ele reconhecesse o que se falava naquele programa. Eu disse, não é assim que se ensina uma língua, né? Quer dizer, você veja, é por isso que eu encerrei minha apresentação perguntando quais são os riscos que a gente corre, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que pode ser um instrutor de língua estrangeira, né? Então, você veja, nesse caso, nenhuma sensibilidade para o que é aprender uma língua estrangeira, né? Agora, então, já procurando responder aí a sua pergunta. Na minha dissertação de mestrado, como eu mostrei aqui, eu gravei algumas aulas em alemão.
A Helenice disse que eu estou me traindo, falando aqui da minha idade, mas essas aulas de alemão foram gravadas na década de 1990, mais especificamente em 1998. Eram 4 aulas de alemão. Naquela época, nós estávamos no auge, pelo menos eu não sei com relação ao ensino de inglês, mas no ensino de alemão, nós estávamos no auge da abordagem comunicativa. Era proibido falar em português na sala de aula, mesmo nos estágios iniciais, mesmo para o básico. Então, o que é que eu percebi? Havia muita dúvida com relação ao significado das palavras. As 2 professoras que eu gravei precisavam fazer, assim, 1000 mágicas para ensinar o que aquela palavra poderia significar em português. Davam exemplos, utilizavam várias estratégias de explicação, não é? Mas não podiam usar português. E era super simples, porque você bastava dizer assim, Löffel é colher, mesa é faca. Você está entendendo? Quer dizer, era muito simples você recorrer à língua portuguesa, como você está dizendo, para rapidamente voltar para o assunto que estava sendo discutido. Mas não, a professora explicava por meio de uma estratégia, continuo sem entender. Aí, às vezes, ela, né, não era sempre que ela tinha a imagem, mas às vezes ela tinha a imagem, ela mostrava a imagem. Aí você veja, podia mostrar a imagem daquele referente, mas não podia dizer o nome daquilo em português. Tudo em virtude de uma metodologia ali, de uma abordagem. Então, assim, eu acho que é muito importante que haja o uso da língua portuguesa, e para isso é necessário. Um dos pré-requisitos é que o estudante aqui desse curso de capacitação já estivesse no nível intermediário ou avançado. Agora, eu também, além do desempenho linguístico, né, do grau de competência na língua portuguesa, eu também acho muito importante, como eu disse, embora a gramática não seja mais a protagonista no ensino de língua estrangeira, o domínio da metalinguagem é muito importante para o professor. Então, ele não precisa ficar fazendo análise sintática ou classificando palavras numa aula de língua estrangeira, dizendo isso aqui é um substantivo, isso aqui é um verbo, né? O substantivo é núcleo do sujeito, o verbo é núcleo do predicado, mas é muito importante também que aquele interessado que queira, né, que aquela pessoa que queira ensinar a língua, que ela também se proponha, pelo menos, a estudar um pouco essa metalinguagem, porque ela auxilia bastante na reflexão, tanto da língua estrangeira quanto da língua portuguesa, né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi aí sua pergunta. Tá ótimo. Tá? Mais perguntas? Alguém levantou a mão? A Maru disse que é pedagoga. Eu não conheço a Maru. Ela disse que é pedagoga e intérprete de língua de sinais venezuelana. Ela não está mais presente? Estou por aqui. Oi, professor. Olha, gostei muito da proposta. Eu estou há 4 anos no Brasil e eu morava no norte e agora estou aqui em Curitiba há 2 meses. E uma forma nesses tempos de pandemia, né, foi o ensinamento da língua espanhola. Eu comecei a criar aulas de espanhol online para brasileiros. Então, tenho descobertas, olha só. Além de ser intérprete de língua de sinais venezuelana. Então, eu acho maravilhoso a oportunidade dessa proposta, professor, porque a gente já tem a metade do copo, é a língua. E como você vai ensinar, aí já é estratégia. Então, eu parabenizo a proposta, eu gostaria muito de fazer parte. Ah, que bom. Obrigada. Eu acho que... E você tem muitas contribuições, não é? Se você já está atuando como professora de espanhol, você está descobrindo,
Porque existe uma especificidade, não é? Ensinar espanhol para falantes de língua inglesa, ensinar espanhol para falantes de língua portuguesa no Brasil. Existe essa especificidade. Então, você Sim, está... agora nesse momento estou fazendo atendimento de crianças americanas, Tá, uma turminha, uma experiência totalmente diferente, e ali entra o tema também de cultura. tá, Então, e a diferença também do ensinamento de espanhol para brasileiros. tá. Então, acho que é muito bom, muito. Muito bom, fico feliz que você tenha gostado da... A Nádia já está aqui querendo saber dos valores. Nádia, depois a gente fala sobre isso. Também precisa saber como descobrir quem são esses alunos que precisam de aula, né, Nádia? Isso a gente também vai descobrir. Eu acho que é possível, eu fiz uma proposta, eu atuo no momento, né, como voluntário no Espaço Bitita, eu fiz uma proposta para no segundo semestre iniciar esse processo de capacitação. Como eu disse a vocês, a gente iniciou no SIC do imigrante, mas ele foi interrompido, não é? Porque ele ia ser vinculado ao curso de licenciatura em inglês, a gente ia trazer alguns estagiários de estudantes, né, que estavam cursando a universidade na época, para ministrar essas oficinas. Mas o processo foi interrompido por outros motivos que, né, não cabe aqui falar, mas ele ficou guardado. E agora existe essa possibilidade de ser oferecido no Espaço Bitita. Isso será, né, divulgado e, com certeza, quem tiver oportunidade, e agora será oferecido em aulas remotas, o que possibilita também pessoas que estão em outras cidades frequentar. Eu faço até o convite aqui para os membros do Cominter participarem desse projeto, Patrícia. A gente pode fazer uma parceria do Bitita com o Cominter e vocês podem assumir algumas dessas oficinas, por exemplo, ensino da compreensão oral, ensino dos gêneros orais, não é? Quer dizer, uma vez que são gêneros com os quais vocês trabalham, né? No processo de interpretação aqui comunitária, e eu acho que a gente poderia pensar na realização dessa capacitação. Ótimo, a Patrícia está aqui dizendo que... A professora Patrícia já respondeu, sim, podemos, lembrando que ela está impossibilitada de falar na tarde de hoje, por isso que eu estou fazendo a mediação, a professora Patrícia precisa fazer um pequeno procedimento, então nós estamos aqui, né, para fazer essa mediação. Eu não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu posso... enfim, também tirar uma dúvida. Claro, você viu que você esteve Também presente posso, o tempo como inteiro, mediadora. né? Você esteve na gênese do projeto, você nem me convidou para fazer aquela avaliação diagnóstica com esse objetivo de oferecer essa capacitação. É verdade. Mas foi a partir dali que surgiu essa ideia de a minha presença no SIC do imigrante aqui me deu aquele insight. E a minha dissertação de mestrado trabalhava com o significado lexical, que é aí seu objeto de estudo, desde sempre. No mestrado e no doutorado, eu trabalho na área do léxico, né? Nos aspectos mais semânticos. Exato. E tenho também essa outra pesquisa que envolve o ensino de português para estrangeiros, o PLE. Alguns de vocês participaram, a Mariana, a Lu mandou um material, inclusive, incrível, Mariana. Mariana não, a Lu. Eu não tive tempo de ler todo o material, mas já gostei muito da proposta, ainda vou te dar a resposta. Então, e também pertenço ao grupo de pesquisa da PUC, nessa área de português para estrangeiros, e agora mais com foco no PLAC. Então, veja, olha que tarde gloriosa, vamos dizer assim, né? Porque após essa
ótima, brilhante, né? Capacitação, até nós já nos capacitamos também, pensando aqui, né? No ensino de línguas estrangeiras. Nós temos aqui a Maru, quem mais aqui que já pensou até em quanto cobrar, né? É a Nadi, que já quer saber até quanto vai poder cobrar. E propostas, né? Então, o professor Murilo e toda a equipe também do Cominter, até porque a nossa chefe, a nossa líder do grupo, a professora Patrícia, já falou sim, podemos. Então, já saímos daqui com uma proposta realmente para pensar nesse curso de capacitação de estrangeiros para atuarem como professores dos seus próprios idiomas. Mas, assim, uma curiosidade que eu tenho é sobre a variação linguística, né? Porque o estrangeiro, né, ele vai ensinar a sua língua originária, vamos dizer assim, ou uma das suas línguas. Então, eu sempre fico assim, pensando na questão da variação linguística. Provavelmente, né? Provavelmente não, obviamente que você fala sobre esse tema da variação linguística, e eu queria só saber como eles se dão conta, né, de que sobre a variação, o que eles vão ensinar para esse brasileiro? Qual é a variante linguística? Como ele se apresenta, vamos dizer assim, dentro desse prisma, dessa temática? Exatamente. Essa é uma questão interessante, não é? Porque nós temos falantes de espanhol de vários países da América do Sul. E como eu disse, no momento, na minha turma do Bitita, coincidentemente, são todas venezuelanas. A Nádia, a Eliana, a Mia e a Ana, que estão aqui presentes. Mas no SIC do imigrante havia bolivianos, havia o rapaz que é peruano, não é? Havia uma cubana. Então, assim, nós tínhamos hispanofalantes de variedades diferentes, né? De variedades distintas. No processo de capacitação, a gente não chegou a discutir isso. Você viu que eu apresentei, né? Conceitos gerais. Então, eu me centrei mais em linguagem, língua, cultura, comunicação, método, abordagem, ou seja, mas naquele módulo sobre os gêneros orais, porque aí eu acho que não que não haja variação, né, na escrita, e há muito, é uma variação diamésica, não é? Da oralidade para a escrita, a diferença entre oral e escrito, mas quando a gente pensa em variedades regionais, sociais, eu sempre associo mais aos gêneros orais. Então, era algo que seria discutido naquele módulo 3. E, a partir daí, viria essa questão que você levanta. Eu sempre parto do pressuposto de que nós temos de ensinar uma língua que seja mais geral, se é que ela existe. Eu sei que ela é idealizada, mas não faz sentido, por exemplo, eu ensinar o português falado na Bahia ao imigrante, ou o português falado no Rio Grande do Sul ao imigrante. Eu acho que a gente tem de ensinar um português brasileiro. Claro que você vai tratar dessas diferenças, mas essas variedades não se tornam o objeto de ensino, né? Assim, eu pelo menos penso assim. Eu não sei no nível avançado, mas quando eu penso no básico, no intermediário, eu sempre penso, e pensando também no ensino de inglês, né? Porque inglês é ensinado no mundo. Eu já ouvi até falar desse Mid-Atlantic English, que seria um inglês que nem é britânico, nem é norte-americano, é um inglês dos livros didáticos, quer dizer, é um inglês que você pode falar em qualquer canto do planeta. Helenice, você está ouvindo? Sua imagem está travada. Eu não sei se eu respondi a você e você não ouviu. Ela caiu.
Lu, você teria alguma questão sobre essa pergunta? Olha, eu acho que eu vou falar sobre o contrário, porque eu ensinei português para falantes de espanhol, né, durante o mestrado. E eu falo português brasileiro, eu sou de São Paulo, falo português brasileiro de São Paulo. Mas eu, no começo, eu só ensinei o português que eu sei. Né, no meu primeiro semestre, ainda uma parte do segundo semestre, depois eu pensei que eu estava sendo egoísta. Então, eu não falo português de Portugal, aliás, eu tenho dificuldade, dependendo de onde a pessoa é, para entender o que ela está falando com português de Portugal, mas eu comecei a buscar materiais que eu pudesse comparar. Olha, né, no Portugal fala assim, lá em Angola fala assado, que lá é mais próximo, acho que, do português de Portugal, mas ainda assim eles têm todo um vocabulário próprio, por causa das influências das outras línguas africanas que eles têm lá. E busquei também trazer algumas coisas regionais do Brasil, mas a título de curiosidade, porque eu não tenho como eu ensinar um português que eu não sei. Então, eu acho que, independente do espanhol que seja ensinado, a pessoa vai ensinar aquele espanhol que ela sabe. E a pessoa vai saber usar. Então, assim, ela vai usar um material, ela vai seguir algum material, né? Mas ela vai sempre puxar a sardinha para o lado do espanhol que ela sabe. E eu acho que está tudo bem, porque é espanhol. Eu tive uma professora mexicana de espanhol, que eu fiz uma aula de espanhol, fui obrigada a fazer no mestrado, né? Mas foi muito legal, na verdade. E eu tenho uma amiga argentina. Eu consigo bater um papo no meu portunhol com ela tranquilamente. Diferença na pronúncia, os argentinos pronunciam diferente de todo o resto, né? Mas eu, que nem falo fluentemente espanhol, consigo me comunicar com ela. Então, eu acho que isso é bem relativo. Eu acho que, assim, não tem tanta interferência, não. Não importa qual o espanhol vai dar para as pessoas. E o aluno, na verdade, ele chega até um nível que dali para frente, a gente ensina ele até um certo lugar. Dali para frente, vai partir dele a curiosidade sobre a língua, a curiosidade sobre a cultura, né? Então, dali para frente, ele decide se ele quer entender um pouquinho mais sobre o espanhol que é falado lá na Espanha, ou que é falado lá no Peru, né? Então, eu acho que não faz, assim, não é tão importante isso, não. Muito bom. Helenice, nós respondemos, eu respondi, a Lu respondeu, mas você estava ausente. Eu tive provavelmente problema com a conexão, eu não sei se com o Zoom, mas consegui pegar o finalzinho da fala da Lu, né? E eu penso que já podemos encerrar. O que vocês acham dessa proposta? Eu acho que estamos com 1h23, a não ser que haja mais algum comentário, alguma pergunta. Eu, por mim, dou por satisfeita, muito satisfeita. Então, eu agradeço, né, em nome também da professora Patrícia, que é a líder do grupo Cominter, e compartilhem, não se esqueçam de que mais tarde este vídeo ele já estará disponível, façam inscrição, lá vocês também podem fazer os seus comentários. Então, muito obrigada, nós só temos a agradecer, e saímos de hoje, então, com essa aula sobre capacitação, né, do professor Murilo, de preparação de estrangeiros para darem aula sobre a sua própria língua, né, e também com essas propostas, né? Eu espero que em breve o professor Murilo esteja aqui e nós já vamos pensar, né, já no curso junto ao Cominter para esse tipo de capacitação. Então, obrigada. Eu acho que você vai querer dar dar as suas últimas palavras, não é, Murilo, para a gente poder terminar aqui essa parte. Mia, você levantou a mão. Se desculpem, boa tarde para todos. Eu queria simplesmente agradecer, né, esse encontro com vocês hoje. Foi de muita contribuição. Eu tive a oportunidade que o professor fez um convite de assistir uma live que você deu, professora Helenice, eu gostei muito. Fiquei bem empolgada e aqui ouvindo todo você, conhecendo todas as pessoas que não estávamos aí. Eu e as minhas colegas, eu acho que estamos muito empolgadas e bastante atentas a poderem aprender mais e talvez
ser também ensinar a língua, nossa língua e tentar enriquecer um pouco, né, tudo o que o Brasil tem aí. E de coração, muito gratidão, assim, pela acolhida, né, por pensar a gente, né, bom, nosso professor, ele é incrível, né, esse rapaz de CI, né, que a gente ama muito, e as aulas com ele são tão boas, para que você saiba que a gente, às vezes, tenta pegar horário extra, a gente chega na hora e a gente quer continuar, porque é muito, muito o bom que a gente está tendo aí, né? Então, era isso que eu queria passar. Obrigada por tudo. Obrigado, Mia. Você também sempre muito generosa, elogiando aí as aulas de PLAC, de português, como língua de acolhimento. Tem sido uma experiência muito prazerosa, né, e rica com todas vocês. O Peterson chegou aqui também. O Peterson é haitiano, mora aqui no Brasil, e amanhã vai fazer uma apresentação sobre a história do Haiti. Estamos muito curiosos. Eu quero agradecer a presença de todas e de todos vocês. Foi um prazer. Agradecer a Patrícia o convite, a Helenice a mediação, e eu espero que a gente possa concretizar no segundo semestre, não é, essa capacitação, não apenas o módulo 1, mas que a gente chegue a realizá-la por completo. Claro que é só uma proposta, a gente, né, pode reformular de maneira que, como vocês viram, há muitas pessoas interessadas. Eu percebi isso naquela ocasião da avaliação diagnóstica no SIC do imigrante. Às vezes a pessoa tem, né, tem o interesse, mas depois que ela começa a fazer a capacitação, ela própria sabe, ela descobre que ela não vai conseguir ser professora de língua estrangeira. Eu me lembro de uma marroquina, e ela veio, ela começou, aí ela disse, não, professor, eu quero fazer, como é que faz moda. Ela queria fazer curso técnico no Senac, como é que chama? Não é corte e costura, é de... Estilista, designer. Exatamente, ela queria ser... Eu lembro dela, é. Lembra dela? Eu disse, então, você está na capacitação errada, né? Então, a própria pessoa... Se descobrir, né? Para ver se é do interesse dela mesmo, né? Claro, exato, é. Mas é isso. Então, desejo a vocês uma boa noite e até a próxima oportunidade. Sempre que o Cominter for oferecer alguma palestra, eu vou convidar, então, as alunas de PLAC, porque elas estão aí também disponíveis para, quem sabe, um dia aprender um pouco sobre interpretação comunitária. Patrícia. Né? São pessoas capazes, né, em 2 línguas, falam muito bem português e, com certeza, em algumas ocasiões, vão poder mediar aí fazer essa ponte entre falantes brasileiros e de espanhol que estão chegando no Brasil. Então é isso. Uma boa noite e muito obrigado pela atenção. Obrigada mais uma vez e me desculpem pelos alguns problemas de conexão agora mais no final, mas essas questões acontecem, né, em tempos de lives e de pandemia. Exato. Imagina. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado Ótima tarde, uma ótima noite. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.